Olá pessoal, eu sou Anacleto Alberto e esse é a Finance Resident. Hoje temos um convidado especial, mais especial, o homem que quebrou 26 empresas. Sim, faliu 26 empresas. E é também considerado como o empreendedor mais antigo de Angola, especialista em negócio, e ele é chamado de líder. Mas melhor do que isso, seu nome é Ngana Ngumba. Bom dia, Ngana Ngumba. Muito bom dia, caríssimo. Como está? Muito bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à Finance Sweden. Ok. Nós já agradecemos por aceitar o nosso convite para fazer parte do nosso programa. Esse é a Finance Sweden. Esse é o programa que dá oportunidade a todo aquele que tem conteúdo. Ok. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, sim, senhor. O nosso tema de hoje é o empreendedorismo criativo, prático e inovador. Ok. Começando por esse tema, o que a gente poderia dizer sobre o empreendedorismo? O que é o empreendedorismo? Ok. Conforme já foi dito há pouco tempo na publicidade, não é Ngana Ngumba o empreendedor mais antigo de Angola. Claro, me considero assim, com uma certa experiência, com 26 empresas falidas, não é? Falidas. Empresas falidas. Exato. E pronto, começando por responder à questão em que me é colocada. O que é, na verdade, empreendedorismo? Eu gostaria de responder naquilo que é a minha visão, né? Que é a vertente de como empreender. Na verdade, o empreendedorismo é uma atitude. É uma atitude. Ele é uma atitude em que nos obriga a ir à busca, de qualquer jeito, na resolução de certos problemas para trazer solução à sociedade e, como também não só, ao mundo e à humanidade. Em palavras miúdas, poderia dizer, empreender é procurar um problema e resolvê-lo. Ter um problema para resolver. E eu penso que é isso. Outras questões conceituais, penso que seria muito vaga, porque eu gosto de ser muito prático. Falando em prática, o que o Ngana nos diria sobre empreendedorismo prático? Ok. Olha, na verdade, este é um tema de um livro que eu tenho ele e preciso lançá-lo com urgência, que é empreendedorismo criativo, prático e inovador. Mas, respondendo à questão concretamente que é prática, é prático porque o empreendedor, só é empreendedor, na verdade, se tiver resultados. Há uma certa dinâmica e concepção que as pessoas têm em que do empreendedor nato. Eu respeito quem assim se considera e, aliás, eu também me considero como empreendedor nato, porque, imagine, tenho uma experiência de 23 anos, comecei a empreender muito cedo e foram muitas quedas, foram muitas horas, muito tempo de lacrimejar, mas ainda assim estou em pé. E muitos começaram comigo, ficaram pelo caminho e outros correram um pouquinho e pronto, o mercado por si só acabou excluí-los. E eu cá estou. Empreendedorismo prático, na verdade, é um empreendedorismo virado para resultados. Porque os empreendedores têm um problema, não é? A questão do planeamento. Nós planejamos, ok, e depois fica muito tempo no papel. Então, nós precisamos tirar do papel para materializar. Isso quer dizer que as pessoas hoje em dia querem empreender, mas não sabem como empreender. Claro, não sabem como empreender, porque eles querem empreender com aquilo que não têm. E qual é o conselho que deixaria? Bem, o conselho que eu deixaria é começar logo com aquilo que tem. Ou seja, nós temos que começar com os recursos que nós temos disponível. O que é que nós temos disponível? Onde é que nós estamos? As pessoas que estão ao nosso dispor para nos ajudar a caminhar ou alavancar a nossa atividade. Então nós temos que começar logo. Agora, o que nós não tivermos, vamos ter ao longo da caminhada. O autocarro, quando chega à paragem, ele realmente pega aqueles que se encontram no local. Os que não estiverem vão pela próxima viagem. Então, o empreendedorismo também é isso. É nós começarmos, nós caminhamos com o que temos. O que não tivemos, vamos ter ao longo do caminho, porque vamos trabalhar, claro. E já falamos do empreendedorismo prático. A minha questão é sobre o empreendedorismo inovador. Ok, inovador, tá bem. Apesar que eu queria que primeiro abordássemos o criativo, porque o criativo depois dá acesso ao inovador. O criativo nesse caso. Ok, obrigado. Bem, há um processo que eu trago, uma dinâmica, e eu pude estudar isso a nível da sociedade, não só a sociedade nacional, que é a nossa angolana, como também a nível daquilo que outras sociedades. As pessoas querem empreender,
Ok, tudo bem, mas por vezes encontram dificuldade porque não têm recursos para começar, recursos financeiros, recursos por vezes material e humano até. Ok, e então, ao longo desse período todo, das quedas que eu tive como empreendedor, não, eu depois passo rapidamente a minha experiência, eu consegui compreender uma coisa. Eu estava a trabalhar, eu estava a empreender, mas estava a caminhar em ciclo. Eu estava quase sempre no mesmo local, porque não estava a ter resultado que realmente eu precisava, ou então eu merecia ter, ou eu almejava. Então é assim que eu decidi focar-me em mim mesmo. Ou seja, temos potencialidades, que essas potencialidades são os nossos dons e talentos. Ora bem, nós precisamos o quê? Nós precisamos pura e simplesmente compreender primeiro a nós mesmos, fazer uma viagem ao nosso interior, de forma que nós consigamos descobrir e canalizar os nossos dons e talentos naturais para empreender. Então, essa vertente de empreender de forma criativa, prática e inovadora, ela é versada ou é focada neste prisma. Respondendo já à questão, o que é empreender de forma criativa? Empreender de forma criativa é empreender, já disse, com seus dons e talentos, mas é criar. O processo de criação, ele primeiro passa pela imaginação. Ok. Após a imaginação, nós temos a ideia, nesse caso, que é a criação. Ok. Só que esta criação, ela é subjetiva, porque só nós temos em nossa mente ou no mundo inteligível. Agora, nós precisamos fazer o quê? Precisamos materializar, trazer para o mundo material ou o mundo físico. O processo de trazer para o mundo material ou o mundo físico é automaticamente o processo de quê? De inovação. E esta é a fase mais complexa, é uma fase árdua, porque é uma fase que requer muito processo, muito método e disciplina. Exato. Sendo um dos empreendedores mais antigos de Angola, claramente que as pessoas querem que passasse a sua experiência também, e já vamos chegar para lá. E como é que o Ngana olha para o empreendedorismo em Angola? Como é que vê o empreendedorismo em Angola? Sendo um dos empreendedores mais antigos, claramente já teve um processo. Como é que olha para o empreendedorismo em Angola? Olha, para começar, eu penso que estão de parabéns todos os empreendedores. E eu começava a dizer todos, começando também pelo caríssimo, porque de qualquer jeito eu tenho em mente que eu penso assim, todos nós somos empreendedores. Porque eu digo sempre que nós nascemos empreendedores. Apesar que nos dizem, não, mas eu digo isso e sei como justificar. O país está de parabéns porque existem mal que vem para bem. Ou seja, após o Covid, o cenário mudou. Porque penso que nós ficamos muito tempo na zona de conforto. E o Covid, a crise que nós tivemos recentemente mundial, veio, pense, para nos sacudir, né? Tirou a poeira. E o pessoal todo quer empreender, o pessoal quer fazer negócio, há um crescimento, há um crescimento grande de uma malta jovem, é uma malta muito mais jovem, dos anos 90, anos 2000 para cá, adolescentes estão a empreender e com resultados. Por quê? Porque há uma forma de empreender muito nova que surgiu em função da globalização, que é a partir das TICs, nesse caso, né? Que é as novas tecnologias. E por hoje pode-se ser empreendedor mesmo até dentro de um WC ou de um quarto de banho. Tu tens um telefone, um iPhone, um computador e com as TICs a pessoa pode empreender normalmente. E desculpa concordar. Será que o Ngana concorda com a frase que muitos especialistas em termos de empreendedor e finanças dizem que empreender em Angola é para os fortes? Concorda do mesmo jeito? Não é para qualquer um empreender em Angola, sendo os empreendedores mais antigos de Angola. Olha, eu não diria concretamente só em Angola. Atenção, eu diria empreender, não é? Primeiro é para todos, segundo não é para todos. Até parece ser contraditório, mas claro. É para todos porque o processo de empreendedorismo ele pode ser ensinado. Nós podemos aprender este processo, podemos. E em contrapartida, eu até tenho dito sempre, os militares e os bombeiros são as pessoas número um, candidatos número um, para serem empreendedores, porque eu comparo aquilo que a vida dos militares, exato. Um militar, sobretudo aqueles que estiveram na frente do combate, esses foram submetidos por um treinamento muito rígido e depois são indivíduos extremamente disciplinados. O bombeiro, ele tem contato direto, uma vida real com fogo.
Já imaginou aquela sensação, aquela emoção de fogo? Empreender é isso. Empreender é nunca descansar, é ter aquela tendência de fogo. Agora, empreender em Angola é difícil, tem que ser forte. Em qualquer parte do mundo, empreender nunca foi fácil, nunca será fácil. Claro, em Angola, eu diria que sim, é difícil e tinha que ser forte, mas muito forte, sim senhora, em detrimento daquilo que é a nossa própria realidade. Por quê? Porque, vejamos, nós fomos educados a nível daquilo que é a educação global, né, mundial. Nós fomos educados, treinados para serem bons empregados. Bons empregados e não bons empreendedores. Claro, claro. Nós temos 12 anos, né, da primeira classe até o ensino médio, 12 anos. Depois do ensino superior, mais 4 anos, são 16 anos. Estudamos para ser bons empregados e não bons empreendedores ou bons empregadores. Então, essa mudança de paradigma que está a ocorrer agora nos obriga a buscar uma solução. A solução é quê? É empreender. Empreender em Angola é difícil, sim senhora, claro, porque nós temos que nos reinventar. Mas atenção, eu sempre digo, o que é bom não é fácil. Não é fácil. Ou seja, o que é rápido não demora. E o que é fácil não é bom. E o que não custa nada para adquirir, automaticamente também não vale nada. Não vale nada. E uma questão que eu quis mesmo fazer, a questão sobre as 26 empresas falidas. Claramente que as pessoas gostarão de ouvir parte por isso. Vamos perguntar, Sungana é um empreendedor nato, um dos empreendedores mais antigos de Angola. Se ele teve experiência, como é que ele fez com que as 26 empresas fossem à falência e não deu uma volta sobre isso? Por que não pegou as 26 empresas e levantasse as mesmas, mas faliu? Por quê? A história das 26 empresas faliu. Eu poderia contar um pouquinho de mim, mas vou resumir, penso que podemos... Tempo, exato. É só para dizer, eu tive uma universidade muito cedo, tive uma escola. Bem, a princípio eu venho de uma família empreendedora. Pronto, tive uma mãe que é super empreendedora, pronto, já não está no nosso mundo, no nosso convívio. Mas a minha mãe, por exemplo, ela tinha uma bancada, comércio interno. A minha mãe vendia sabão, carvão, petróleo, fuba, peixe seco, coisa de gênero, daí uma bancada. E eu era a pessoa que algumas vezes ficava na bancada. E eu vivi por muito tempo no Rocha. E no Rocha, isso é de frente ao arte. Exato, a minha mãe tinha uma banca. E pronto, e eu ajudava ela a vender. E eu fui desenvolvendo competências, né, de venda neste processo. E depois comecei a empreender. Comecei pelo pão. A minha mãe não sabia, atenção. Eu comprava o pão e dava a algumas senhoras, né? Mas essas empresas que faliram eram registradas pelo registro? Pelo cartório nesse caso? Ok. Bem, as empresas que faliram, na verdade, algumas tiveram registro, mas não registro assim formal. Eu me conectava a alguém que já estava legalizado, porque naquela altura era muito difícil. Era muito difícil legalizar uma empresa, muito mesmo. Então eu me conectava, me juntava a alguém que já tinha a sua empresa constituída. Dizer que por que não consegui recuperar as empresas? Ora, eu fiz de tudo. Aquilo foi o seguinte: abro uma empresa, cada empresa era espécie um negócio específico. Por exemplo, eu tinha o cyber e eu não juntava o cyber, por exemplo, com a área da empresa de revista. Tinha uma empresa de revista. Eu tive o depósito de pão, eu considerava isso cada uma empresa. E eu estava associada para o pão, eu tinha o depósito e automaticamente quem me cobria era o senhor da padaria. Exato. Mas só que esses negócios foram quebrando. Por quê? Por falta de orientação. Experiência, claro. Faltou experiência e faltou uma orientação. E fui crescendo. Vindo mais para cá, quando eu decidi abrir, não essas duas que eu tenho recentemente, outras empresas, eu quebrei, foi difícil, foi duro, foi muito difícil, mas muito difícil. Se viesse um empreendedor nesse momento, empreendedor não, uma pessoa nova que nunca empreendeu e ele precisa de um conselho, e viesse para Ngana, eu quero empreender, onde é que eu começo? Qual seria o teu conselho? Bem, o meu conselho primeiro seria ouvi-lo, o que ele pretende fazer de concreto. Porque por hoje os jovens têm muitos sonhos, só que esses sonhos eles ficam mesmo só no mundo das ideias, têm dificuldade de trazer para o mundo prático. Bem, o meu conselho seria primeiro buscar uma formação.
uma formação, porque eu também quebrei ou fracassei essas 26 empresas e esses 20 anos, porque precisava de alguém que me ajudasse, precisava de um mentor, precisava de alguém que me disse, o caminho não é esse, o caminho é este. E pronto, e eu pensei que o conhecimento que eu tinha poderia me servir para chegar a outra margem do rio. Mas na verdade não foi possível, porque o conhecimento que eu tive levou-me até aquelas empresas e triunfar até ali. Claro, se eu quisesse chegar a outro nível, automaticamente tinha que buscar um novo conhecimento, buscar mentor. Então, o que eu recomendaria para um empreendedor recém, né, que queira começar, é buscar formação. Primeiro, uma formação de empreendedorismo, para começar, e aprender o básico, porque no processo de empreendedorismo, e eu quero aqui esclarecer, por exemplo, no processo de empreendedorismo, nós temos alguns elementos chaves que todo empreendedor precisa primeiro ser, depois fazer e ter. Imagine, quem quer empreender, ele primeiro tem de aprender a liderar, tem de ser líder. Porque ao empreender, eu primeiro tenho de liderar a mim mesmo, as minhas emoções, e depois vou liderar os restantes, que é a minha equipe. Depois de aprender a liderança, essa pessoa tem de aprender o quê? Tem de aprender a vender. Porque não existe empresa se não houver venda. Não existe negócio se não houver venda. Depois de aprender a vender, tem de aprender uma ferramenta muito poderosa e que eu não tenho, vou me arriscar em dizer que 98 ou 99% dos empreendedores e alguns empresários até angolanos não dominam esta ferramenta, estão com problema. Alguns automaticamente têm os seus contabilistas, que é a contabilidade. A contabilidade é uma ferramenta muito poderosa. E falando em contabilidade, pessoal, vocês que querem ter uma consultoria de valor, com muita experiência, vão até a CAD Investimento, procurem pela CAD, terá uma consultoria de valor. Pode contar. Ok, muito obrigado. Após a contabilidade, que é uma ferramenta que todo empreendedor é de condição sine qua non, quem não domina a ferramenta de contabilidade, não é possível ser empreendedor. E eu fracassei por isso, porque em negócio duas coisas são relevantes. Primeiro, as pessoas, depois os números. Os números é contabilidade. Após isso, é a gestão. A gestão é uma ferramenta poderosa. Então, nós estamos a falar empreender. Para empreender, eu tenho de aprender a liderar, a vender, dominar a contabilidade e a gerir. Porque liderança vai liderar pessoas. Gestão é processos. Então, eu penso que só depois do empreendedor ou o futuro candidato para empreendedor ter essas valências todas, essas competências, automaticamente pode se lançar ao mercado. Esse é o meu conselho. E nós daremos uma formação. Passa aqui a publicidade agora. Daremos uma formação em que é o empreendedorismo criativo, prático e inovador. Ela vai acontecer justamente a partir do dia 5, a semana toda. Nós temos de segunda a sexta uma turma, nesse caso, período matinal, das 9 às 15, depois das 15h30 às 18, outra turma, depois dia 7 e 8 e dia 9, que é o sábado todo. Esta é uma formação completa, é uma coisa surreal, que aqui em Angola isso não é uma coisa nova, aliás, é uma coisa nova, porque nós vamos ensinar todas essas valências, que é empreendedorismo, dentro dela tem um pacote, vamos ensinar vendas, vamos ensinar um pouquinho de gestão, vamos ensinar contabilidade e como também vamos ensinar administração da empresa, e vamos falar um pouquinho também sobre programação neurolinguística. Onde é que será a atividade? Aproveita e dizer. Ok, a atividade será na Humanização Nova Vida, na Academia 57, isto é no Centro Empreender Transforma. É um local acolhedor. Rua 15, obrigado. Casa 30. Rua 15, casa número 30. E as inscrições estão a ser feitas, estão abertas. E pronto, mais informações é só contactar. É só contactar e estar lá. Exato. Muito obrigado, Ngana Ngumba, que é o empreendedor mais antigo de Angola. Tivemos a honra de tê-lo aqui. A casa é sua, não temos quarto, mas a casa é sua. Ok. Quando precisar da Finance, a Finance estará aqui presente. Muito obrigado, senhor. Então, pessoal, estamos ligados. Essa foi mais uma entrevista com Ngana Ngumba, o empreendedor mais antigo de Angola. Uma dica para ti: antes de investires ou fazer uma coisa,
adquira primeiro o teu conhecimento. Porque o verdadeiro empreendedor é aquele que vai à busca do seu conhecimento primeiro. Obrigado e estamos juntos.